Olá, eu sou o pastor Raul Nogueira, você está no Focando Vidas, que está dentro do Ministério LVO Luz e Vidas Orientais. Como temos feito todas as quartas-feiras, nós temos temas avulsos e nós estamos trabalhando com Hebreus. Já falamos sobre Hebreus 7, Hebreus 8 e agora nós vamos estar falando sobre Hebreus 9. E hoje nós vamos estar falando sobre a ineficácia do sangue de Cordeiro para a salvação. E queridos, este é um tema essencial para nós que somos cristãos. Se você é novo no canal, entra lá em Raul Nogueira Canal no YouTube e nós temos ali as lives de Hebreus, todas elas referentes aos capítulos 7 e 8. E esse que nós vamos fazer agora, nós vamos colocar lá também, ok? Então, eu espero que isso realmente seja bastante significativo para você, porque estamos falando sobre o Senhor Jesus. E o tema que nós temos desenvolvido de uma forma geral nessa série é: você está preparado para partir? Então, se está, amém. Se não está, seria muito bom você dar uma meditada em tudo aquilo que nós já falamos. Amém? Nós vamos estar orando agora, agradecendo a Deus por tanta misericórdia, por nos salvar, aqueles que realmente já entenderam que estavam perdidos e pedindo para Cristo ser Senhor e Salvador da vida. E também vamos estar orando para que você, que talvez não conheça Cristo ainda, possa ser tocado por essa palavra e possa ser feito filho de Deus, nascendo de novo em Cristo Jesus. Nós vamos estar orando por esse tempo agora e também vamos estar orando por algumas pessoas que estão doentes, tá bem? Senhor, entramos mais uma vez em Tua presença no Santo dos Santos. O Senhor sabe, Pai, como tem sido importante nós expormos essa palavra às pessoas, porque essa palavra é a única que liberta e transforma. E nós agradecemos pelas pessoas que vão estar conosco ao vivo agora, e também aquelas que vão entrar depois, lá no YouTube, em Raul Nogueira Canal. Que o Senhor possa estar também ministrando cura física, psicológica, espiritual, na vida de qualquer pessoa que estiver envolvido agora nesta live. Manifesta, Deus, o Teu poder. Que o Senhor nos dê capacitação. Somos limitados. Visita-nos de forma especial. Se entre nós há alguém que não Te conhece, que Teu Espírito possa estar agora, começando a ministrar na vida dele. E se há alguém entre nós em angústia, medo, problemas de relacionamentos quebrados, perda de emprego e qualquer outra coisa, que o Senhor possa entrar com providência. Visite essas pessoas. Elas precisam, Senhor, perceber que Tu és um Deus vivo. Tu és um Deus real. E agora, Deus, nós estamos apresentando a Rebeca Evaldo. Ela vai estar fazendo um exame para ver como é que está os problemas que ela tem, tanto na cabeça quanto no pulmão. E que o Senhor possa, Pai, ter reduzido a nada em todos os tumores. Que o Senhor possa estar dando a ela alento. Também pedimos pela Paulinha Tsai. Visita ela, Senhor. Visita ela. Nós pedimos que ela seja completamente curada. Peço pelo Sebastião, pelo Davizinho, duas crianças que tiveram problemas muito sérios de saúde
e que hoje estão reaprendendo a andar e a falar. Lembramos agora, Pai, o Tadeu, pastor da Filadélfia, um dos pastores, e também o Antônio Carlos, também um dos pastores lá da Filadélfia. Que tu possas operar, meu Deus, que o Senhor possa remover o mal dos dois, guarda-os no teu amor. Ah, Jesus, tem misericórdia. Apresento também a mãe da Lu, que vai fazer exames com respeito a ter ou não que fazer cirurgia de um nódulo que ela tem. Senhor, quantas pessoas doentes, também te peço pela minha neta, Senhor, a Camille, que está com problemas, não sabemos se o que ela tem é uma pneumonia ou uma simples gripe, mas ela está com um pouco de febre, tosse. Então, que o Senhor possa estar dando discernimento aos médicos. Entrego agora esse tempo que vamos ter. Nos use. Peço a Ti, Pai, a Tua misericórdia. Que a Tua palavra cause impacto na vida dessas pessoas que vão ouvir. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Queridos, abra a palavra do Senhor. Pedro, olá Pedro, tudo bem, querido? Seja bem-vindo. Então, abra a palavra em Hebreus 9. Nós já vimos o capítulo 7, falamos que Cristo realmente é superior na ordem sacerdotal, superior, muito superior a Arão. Vimos que o próprio Arão entregou o dízimo não do seu bolso, mas dos despojos da guerra, entregou para Melquisedeque, e Melquisedeque o abençoou. E segundo a palavra diz, quando ele abençoou Abrão, ele estava abençoando Abrão e toda a sua descendência, e isso inclui Arão. E quando Abrão entregou o dízimo, o texto também fala, é como se o próprio Arão estivesse dando dízimo para Melquisedeque. E Melquisedeque é o tipo de Cristo, possivelmente uma cristofania, o Logos, a segunda pessoa da eternidade se manifestando. Então, se Arão, ele aqui na terra, no tabernáculo, que era, vamos dizer assim, algo que foi mostrado por Deus a Moisés, e eles fizeram exatamente como devia ser feito, e era um lugar sagrado. Imagina o Santo dos Santos, onde Deus está habitando. Então, queridos, quando a gente leu capítulo 7, mesmo o capítulo 8, a gente percebeu realmente que o Senhor Jesus, olá Oscar, o Senhor Jesus, ele está assentado à direita do Pai. Ele volta à sua posição original. Ele que havia se esvaziado, conforme Filipenses 2:5 em diante, assumido a forma de servo e realmente caminhando para a cruz e morrendo a nossa morte, ressuscitando, volta à sua posição original. E nós entregamos realmente as nossas vidas a Cristo. Nós entregamos as nossas vidas a Cristo. E Cristo fez uma mudança em nós, nos transformou, mudou a gente de dentro para fora. Jesus não é uma religião, Jesus é uma pessoa. E olha, ele acaba no capítulo 9 dizendo o seguinte: ora, a primeira aliança, quando fala a primeira aliança, está se referindo à lei, ok? A primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado. E o seu santuário terrestre, olha só, a primeira aliança também. Então ele está fazendo uma analogia também com a segunda aliança. Ora, a primeira aliança também tinha
preceito de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Então, se a primeira aliança, né, esse período da lei, foi um período onde Deus se manifestava no Santo dos Santos e muitas coisas foram acontecendo. Imagina, irmãos, agora, na segunda aliança, onde quem é o responsável não é mais um cordeiro, não é mais um sacerdote humano, não é mais nada em termos terrestres, não é um santo dos santos feito pelas mãos humanas, não são os rituais que eram praticados, mas é estar na presença do Deus vivo. E ele se torna, então, a nossa propiciação. O Senhor, a segunda pessoa da Trindade, Jesus, o Yeshua, o Mashiach de Israel. Ele, não com sangue de animais, mas com seu próprio sangue, ele comprou a tua vida, morreu a tua morte, te livrou de estar longe de Deus por toda a eternidade. E nós entendemos que Jesus é o único nome pelo qual importa que você seja salvo. Por isso que eu sou grato. Há 45 anos eu caminho com esse Deus. E eu tenho visto Deus agindo na minha vida de uma maneira sobrenatural. Querido, se eu fosse contar as minhas experiências, desde que eu nasci de novo em Cristo, até o dia de hoje, eu teria que escrever muitos e muitos livros. Então, queridos, isso que nós vamos ler agora é para você pensar e valorizar. Valorize aquilo que você é como filho de Deus. E testemunho desse Cristo, testemunho desse Deus vivo. Você foi escolhido por Ele antes da fundação do mundo para ser santo e irrepreensível. Olá, Lu. Você foi escolhido por isso. Já oramos pela sua mãe, tá? Você foi escolhido por isso. Entende? Ele te escolheu antes da fundação do mundo, para que você pudesse ser santo e irrepreensível diante dele. Ele, a única coisa que ele pede é o seu coração. Deus te abençoe. A única coisa que o Senhor pede de você é o teu coração. É você se arrepender de todos os seus pecados e convidá-lo para ser o dono, ser o Senhor da sua vida. E se você já fez isso, viva como tal. Ande de forma digna daquele que te chamou, daquele que te convocou. Não tenha uma vida assim, inerte, apática. As pessoas estão morrendo indo para o inferno. Olá, meu irmão Alfredo. Que Deus o abençoe. Sabe, a gente fica pensando como as igrejas são fracas. Por falta de conhecimento da palavra e, consequentemente, não conhece o Deus da palavra e não tem experiências verdadeiras com o Deus da palavra. As experiências que a gente vê por aí, em algumas igrejas, são loucura. São loucura. Eu estava comentando um dia desse numa das minhas lives e também no grupo de quinta-feira, que é presencial, que uma certa igreja enorme, que não vou dar o nome, fez algo que eu fiquei assim, pasmo. Porque é uma seita. É uma seita. Uma
ex-crente, não existe ex-crente, né? Mas ela se coloca como ex-crente. Na verdade, ela nunca nasceu de novo, mas ela era uma frequentadora dessa igreja. E ela sendo entrevistada, aquele youtuber pergunta, mas por que você estava numa igreja evangélica e você foi agora para a Umbanda? Aí ela disse assim, olha, eu estava há 4 anos naquela igreja e eu amava aquele pastor. Amava, ele era um paizão, fiquei 4 anos ali, eu tinha um relacionamento maravilhoso, era fantástico estar ali com ele, ouvindo, não é? Mas um dia ele desceu do púlpito, e todo mundo ouvindo, foi até a mim e disse, olha, Deus está dizendo para você ir para a Umbanda. E eu falei, como assim? Ele não vai ficar bravo? Não, ele está em você. Pode ir. Fica tranquilo, pode ir. Queridos, as coisas estão acontecendo numa rapidez tão grande. As mudanças de paradigma, onde o certo é errado, o errado agora é certo, onde igrejas, mega igrejas, que nenhuma nos Estados Unidos, que está fazendo agora nesse período da Páscoa, um evento para trazer milhares de pessoas. E uma das líderes dizendo, olha, nós não vamos nas nossas aqueles que não são cristãos. Queremos atraí-los. Irmãos, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. As pessoas hoje estão achando que pregar os princípios, sem dizer quem é o autor do princípio, vai mudar as pessoas. Não vai, porque a pessoa não vai nascer de novo. Vai se tornar simplesmente uma religiosa daquele grupo, daquela denominação. Bem, vamos continuar. Lá, Max. Um abraço, querido. Aqui diz assim, foi bom vocês terem entrado, gostei. Então diz assim, olha só, eu vou ler o versículo 2 e 3, que eu tinha dado interrompido, para vocês terem uma continuação, tá? Com efeito foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama Santo Lugar. E por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama Santo dos Santos. Olha só. Ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro, contendo o maná, a vara de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. Bom, é possível que... Olá, Ju, tudo bem? É possível que alguns de vocês não estão muito habituados com a palavra e não entendem bem essas 3 coisas que estão dentro da arca. Em cima da arca, a tampa era o propiciatório, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano e lançava sobre a tampa, sobre o propiciatório, sangue de um animal, com respeito a ele mesmo, porque ele era pecador, e também todo o povo de Israel. Isso desviava a ira de Deus sobre o povo de Israel. Muito bem. Então, dentro da arca tinha 3 coisas interessantes. Primeiro, o maná. O maná era aquele pão que quando o pessoal havia atravessado o Mar Vermelho, que na verdade devia ser Mar de Junco, eles do outro lado já começaram a murmurar, querendo voltar para o Egito, para as comidas que eles tinham, reclamando, o Senhor nos trouxe aqui para a gente morrer. E Deus então começa a mandar um maná. Aliás, a palavra maná, muitas pessoas não sabem, significa o que é isso. O que é isso? Maná. E o interessante é que muitos, por falta de estudar a palavra, pensam que o maná já era um pão feito que caía prontinho para comer. Olá, Henrique. Tudo bem, meu querido? Não, nada disso. Era uma semente cinza, pequenininha, que tinha que ser triturada e aí sim faria o pão. Aí sim. Então, esse maná
representava realmente, inclusive se você pegar João, né, João fala, eu sou o pão que desceu do céu. Né? Ali era uma ilustração de Jesus na sua primeira vinda. E maná era uma das coisas para lembrar o povo de Israel desse tempo de murmuração. Depois a vara de Arão, que floresceu. Bem, no meio do povo de Israel surgiu ciúmes, muitos ciúmes. Eles estavam contestando. Quem falou que Arão realmente tem a posição que tem, não é? Dando a entender como se tivesse sido uma escolha meramente humana. E Moisés disse, olha, vamos fazer o seguinte, vocês é que estão falando a respeito disso, traga as suas varas e nós vamos colocar diante do Senhor. E a vara que florescer vai ser da pessoa que realmente foi escolhida por Deus. E a vara de Arão floresceu. É interessante que esses murmuradores, essas pessoas que, por ciúmes de Moisés e Arão, falavam, né, a ponto de próprio Moisés dizer para ele, mas, poxa, montar, desmontar e cuidar do tabernáculo, será que isso é uma coisa de pouca monta? Será que isso é uma coisa sem importância? Né? E alguns foram convidados por Moisés a ficar nas portas das tendas, não é? E falou, olha, vamos fazer o seguinte, se vocês morrerem de uma morte normal, que todo mundo morre, tudo bem. Mas se vocês morrerem de uma morte inaudita, que nunca se ouviu falar, então vocês vão ver que aquilo que vocês estão fazendo é contrário ao Senhor. E a história fala que o chão se abriu e todos esses foram engolidos e sumiram. Você imagina o medo das pessoas que estavam vendo, não é? Bom, mas isso é outra história. E sim, os 10 mandamentos, né? As tábuas que foram entregues por Deus a Moisés. Então, era isso que estava dentro da arca. Não é? E sobre ela os querubins de glória que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Nós já explicamos, propiciatório, a tampa dessa arca. Boa noite, Henrique. A tampa dessa arca, que quando o sumo sacerdote entrava e lançava o sangue de cordeiro, aquilo desviava a ira de Deus sobre o povo de Israel. Mas era algo temporário. Tanto é verdade que quando Jesus veio, ele não veio para cobrir temporariamente. João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele arranca fora. Olá, Elias. Um abraço a você, esposa, hein? E espero que seu ministério esteja indo bem. E aqui fala, olha que coisa maravilhosa. Olha, depois de tudo isto, assim, preparado continuamente, entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes, que era o lugar santo, para realizar os serviços sagrados. Então, tinha todo um ritual. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, e amarrava uma cordinha na perna, não é? Ele tinha uns sinos que, quando ele andava, fazia barulhinho. E se eventualmente esse sumo sacerdote morresse lá dentro, ninguém poderia entrar. Morreria. Então ele tinha que ser tirado fora, puxado. E aí quem entrava era o novo sumo sacerdote, que era eleito, descendente de Arão, claro. E aí, mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Então, ele era o pecador, então aquele ritual que ele estava fazendo servia para cobrir os seus próprios pecados e do povo. Muito bem. Olha que coisa interessante, ele vai fazendo uma analogia, não é? Querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou
enquanto o primeiro tabernáculo continuava erguido. Ou seja, enquanto o Senhor Jesus Cristo não morreu, isso continuava. Eles continuavam fazendo sacrifícios. E o Senhor aceitava esses sacrifícios, porque Ele próprio havia mencionado e estabelecido a forma que eles deveriam chegar até Ele. Mas, quando o Senhor Jesus morreu, a palavra fala que foi rasgado aquele véu que separava o lugar santo dos santos, de alto a baixo, significando que agora todos que tinham Jesus como a sua propiciação poderiam entrar no Santo dos Santos a qualquer instante, através do Espírito Santo que habita em nós. Então, o Elias escreveu: Paz, Raul, aqui tudo bem? Teremos batismo no domingo. Oh, aleluia, querido. Dê um abraço ao pessoal aí do Uruguai, se você encontrar com o pastor Walter, tá bem? Então, isso que Jesus Cristo fez foi uma única vez para sempre. Os sacerdotes tinham que fazer sempre. E quando morria, entrava outro. E morria, entrava outro. Jesus fez isso uma única vez para sempre. Completo. Nós até mencionamos lá no capítulo 7, versículo 25, dizendo assim: por isso também pôde salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O Senhor Jesus não fez uma meia sola, como eu sempre falo, de tal forma que você tem que pegar Jesus e mais alguma ajuda de Maria, de José, de Pedro, ou de qualquer outro santo, ou alguma ação sua, boas obras, frequência de igreja, dízimo e qualquer outra bobagem que as pessoas têm criado. Não, Jesus foi e é suficiente para salvar aquele que se arrepende de verdade, reconhece que é pecador, merecedor do inferno, e o convida para ser o seu único Senhor e Salvador, pessoal. Quando isso ocorre, ele é feito filho de Deus. Ele passa a ser santuário do Espírito Santo. O Senhor dá a vida eterna, ele faz parte agora da família do Senhor. É um pacote enorme nisso que nós chamamos de salvação. Então, aqui a gente vê bem claro, nesse capítulo 9, algo que me impressiona. Olha só. É isto uma parábola. O que é uma parábola? Tudo o que aconteceu no Velho Testamento, tabernáculos, rituais, tudo é uma parábola para algo definitivo. Então ele diz assim: isto uma parábola para a época presente. E segundo esta, se oferece assim dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Queridos, o sangue de animais não removia a culpa. O sangue de animais não remove a culpa. A consciência de obras mortas. Não. É ineficaz. E aqui ele continua dizendo: e que não passam de ordenanças da carne, baseados somente em comida, bebida e diversas abluções, ou seja, vários rituais, lavagem dos pés, lavagem das mãos, uma série de coisas que tinha que ser feito para se purificar e entrar na presença do Senhor, mesmo aqui na terra. Então ele fala: e que não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comida, bebida e diversas abluções impostas até o tempo oportuno da reforma. Até o tempo oportuno, até quando o Senhor Jesus veio.
Mas hoje nós temos grupos sabatistas que estão querendo juntar a graça com a lei. Paulo realmente entrou com uma confrontação com os Gálatas. O autor de Hebreus, a mesma coisa que nós estamos vendo. Romanos é claro. A ineficácia da lei. Mas muitos, por não conhecerem a palavra de Deus, acabam ouvindo o canto da sereia de alguns líderes espirituais e são arrastados, cegos guiando cegos. Então, a grande questão que nós vemos aqui, eu quero terminar do versículo 11 a 14, para ver a solução que foi dada. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote do Deus, ou melhor, vou ler novamente, me perdoe. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, ou seja, no santo dos santos do céu, onde está o próprio Deus. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bode e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidas sobre o contaminado, o santifica, quanto à purificação da carne, olha agora a comparação que ele faz. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, agora sim é eficaz. Purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então, o sangue do Senhor faz duas coisas. Ele remove os nossos pecados e remove a culpa. Na semana que vem eu vou estar dando continuidade e nós vamos falar sobre o efeito da cruz, que está lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 11 em diante. É uma passagem muito interessante. Então, estou convidando vocês a estarem comigo na semana que vem, onde nós vamos estar dando continuidade a partir do versículo 15 e vamos estar comentando Colossenses. Então, a morte de Jesus foi completa. Resolveu o problema do homem e do pecado. Resolveu o problema do sangue, do problema da culpa e dos pecados. E nós vamos estar juntos na semana que vem para conversar. Bem, aproveito para dizer que amanhã às 10 horas eu vou estar entrevistando um pastor da Igreja Batista Regular às 10 horas da manhã. Ele era um ex-testemunha de Jeová. Então, se você quiser, entra lá, tá bom? É só pegar dentro do YouTube e você vai estar, então, ouvindo os argumentos e o que fez com que ele mudasse. É bem interessante, tá bem? Lu escreve: Deus continue te abençoando. Abençoe vocês, queridos. Vocês são bênção na minha vida. Ju, estamos orando, hein, minha querida? Henrique, Henrique, glórias a Deus. Glórias a Deus. Nós vamos estar encerrando, agradecendo a Deus por esse período. Se vocês realmente gostaram, compartilhe, coloque na rede de vocês, como algumas pessoas têm feito, para que outras pessoas possam se beneficiar. E se você perdeu as lives anteriores, capítulo 7 e 8, entra lá no YouTube, é só procurar. Procura lá, você está pronto para partir? E você vai estar vendo desde o comecinho, falando sobre Melquisedeque. Tá bem? Que Deus abençoe. Vamos orar. Pai, louvamos o Teu nome, Te agradecemos por esse tempo.
que o Senhor possa estar interferindo na vida de qualquer pessoa que estava aqui conosco assistindo. Aqueles que eu vi entrar já são servos, mas é possível que alguns outros entrarem e eu não vi. Então, Pai, seja aqui ou no canal Raul Nogueira Canal, que pessoas possam ser impactadas, possam arrepender-se dos seus pecados, entendendo que Jesus é o próprio Deus que se fez homem, e que morreu na cruz no seu lugar e ressuscitou. E Ele é o único nome pelo qual importa que sejamos salvos. E essa pessoa possa se arrepender profundamente e tomar essa decisão. Convidar Cristo para fazer parte da sua vida, se tornando então filho de Deus. Te agradecemos por esse tempo, por essa liberdade que ainda temos, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus os abençoe. Antônio Carlos, querido, oramos por você, meu irmão. Oramos por você, tá bom? Se você chegou agora, Carlos, é só entrar no YouTube, Raul Nogueira Canal, procura lá, você está preparado para partir? Então, nós estamos caminhando aí em Hebreus 9, tá bom? Um grande abraço, que Deus os abençoe.